que meneou a cabeça e considerou. Nossos amigos mostraram grande dose de intuição ao escolher os nomes dos novos reencarnantes. Ao contemplar a cena em que se desenrolava diante de nossos olhos espirituais, externei meu pensamento. Irmão Frederic, conseguirão nossos amigos, nessa nova encarnação, vencer a animosidade que marcou as últimas existências? A veneranda entidade respirou profundamente e ponderou com serenidade. Caro irmão Tolstói, uma nova encarnação representa sempre uma incógnita, mas buscaremos trabalhar em benefício de todos os envolvidos. No caso presente, acredito que tudo correrá bem. Nossos irmãos, que iniciam uma nova vida terrena, receberão o amparo de seres conscientes, como Gregory e Ludmila, e eles terão Yuri como pai, que é alguém de nossa inteira confiança. Quanto a Natasa, será boa mãe e, casada com Yuri, será bem orientada, de modo a fazer o melhor no compromisso que assumiu de gerar essas duas crianças. Tem razão, bondoso benfeitor. O fato de nossos irmãos encarnados estarem dedicando-se ao estudo da doutrina espírita, que representa na Terra o Consolador prometido por Jesus, sinaliza serem espíritos mais preparados espiritualmente para o entendimento das verdades eternas. Facilmente poderemos entrever essa realidade, visto que, na atualidade, grande parte da população do planeta rejeita ainda as novas ideias, apegada às concepções religiosas tradicionalistas. Comentei, confiante. O bondoso amigo concordou comigo e tornou, prudente, tem toda a razão, Tolstói. No entanto, quando o espírito enverga um novo corpo, mergulhado nos fluidos densos da matéria, a misericórdia divina concede a ele o véu do esquecimento, para que tenha condições de conviver em pé de igualdade em seus relacionamentos, sem se sentir humilhado perante aqueles que prejudicou no passado, nem percebendo-se no direito de cobrar pelos males que recebeu de outrem. Conservamos os conhecimentos adquiridos e as ideias instintivas, que representam as conquistas já realizadas. Na existência terrena, sempre é de se temer uma recaída, apesar da boa vontade dos envolvidos. Então, faz-se necessário mais cuidado, para que não haja um recrudescimento das antipatias. Eis o porquê da presença de nossos amigos, Gregory e Ludmila, ser tão importante. Como a vós, tudo farão para aproximar os antigos desafetos, orientando-os sobre as lições evangélicas, para que, moralmente, vençam as divergências. Então, confiemos em Deus e façamos a nossa parte. O venerando Frederico fez uma pausa e concluiu, afirmando, é hora de nos afastarmos, deixando nossos amigos encarnados viverem suas vidas. Elevemos nossos pensamentos ao alto. Aceitando seu convite, fechemos nossos olhos, colocando-nos em postura íntima de oração. Brandas emanações de paz envolviam o ambiente conforme nos recolhíamos, buscando sintonizar com as esferas superiores, e suave melodia começou a tocar, como se tangida pela brisa. Frederic, com a fronte buscando o infinito, começou a orar. Senhor Jesus, nós o reverenciamos por seu amor ilimitado, e nos curvamos respeitosos, lembrando a sua passagem pelo planeta e as lições enternecedoras que nos deixou, para serem amadurecidas à medida que as luzes do entendimento nos clarifiquem a mente. Queremos agradecer pela divina oportunidade de conhecermos os exemplos sublimes e por aprender com o Senhor a lição do amor incondicional. Envolvido por grande emoção, senti uma movimentação extraordinária acontecendo naquele momento e não me contive. Abrindo os olhos, notei que nosso benfeitor estava transfigurado. De suas vestes, de todo o seu corpo, irradiava-se uma luminosidade opalina, que se tornava mais intensa, nas mãos estendidas para o alto. Especialmente do coração e da cabeça saíam jatos de luz intensa, sendo que uma parte nos envolvia, assim como os encarnados, a maior parte, porém, buscava o infinito, perdendo-se na imensidão, certamente alcançando as esferas bem-aventuradas. Não contive emoção, e as lágrimas verteram de meus olhos, enquanto a entidade prosseguia. No entanto, mestre amado, ainda presos aos vínculos com a materialidade da terra, rogamos seu amparo para todos aqueles que ainda se debatem no erro e na revolta, na ignorância e no desespero,
na violência e na maldade. Sabemos que, assim como nós, que tanto percorremos os caminhos da degradação e do mal, eles também, um dia, perceberão que, desse modo, somente criam, para si mesmos, mais sofrimentos e dores, e buscarão melhorar-se. São eles irmãos nossos, Senhor, e necessitam de seu amparo e assistência, que se manifestarão por meio de criaturas como nós, desejosas de servir. Então, Senhor, nós, seus servos ainda pequeninos, rogamos seu amparo, para que saibamos como bem auxiliar, de modo que se regenerem e, no futuro, possam, por sua vez, auxiliar outras criaturas igualmente necessitadas. Envolva-os, Senhor, nas suas bênçãos, e conceda-nos oportunidade de servir com acerto. Obrigado, Mestre. 1 Seja nosso porto seguro e a bússola a indicar-nos o roteiro abençoado, que nos conduz ao seu reino de amor e paz. Quando Frederica acabou de fazer a prece, o ambiente estava saturado de emanações dulcíssimas e vivificantes. Abraçamo-nos, contentes pela conclusão daquela parte da tarefa, e partimos satisfeitos e realizados. Para nossos amigos, começava uma nova etapa de vida na Terra. Voltaríamos a visitá-los, sempre que possível e necessário, sem jamais perdê-los de vista. Ao contemplar o espaço cósmico, diante da imensidão que se estendia à nossa frente, senti-me infinitamente grato a Deus, que nos permitira participar daquele caso. No entanto, em nossa colônia Estrela da Manhã, outros processos em andamento nos aguardavam. Epílogo. Os anos se passaram em morna tranquilidade para nossos irmãos encanados, sempre sob o amparo do alto. Os gêmeos cresciam e se desenvolviam, entre folguedos e estudos. Desses o avô Gregory não abria mão. Ludmila e seu esposo aproveitavam o tempo em doce idílio, nesse suave período que o Senhor lhes permitira gozar como oásis de paz, em virtude dos anos de sofrimentos. A trégua benéfica os preparava para o futuro, fortalecendo-os. Também faziam jus a essa condição, pelo trabalho que executavam, esclarecendo a pequena comunidade na qual viviam. Com os sentimentos amodorrados pelo ingresso em novo corpo, Dmitri e Yuri davam-se muito bem, brincavam sempre juntos, nada tisnando a harmonia existente entre ambos. Bendita reencarnação, divina escola das almas, que refaz relacionamentos, quebra animosidades e cria laços de afeto onde antes só existiam divergências, ódios, ciúmes e desejos de vingança. Aproximando adversários de tempos passados numa nova existência terrena, o Senhor permite que, sob a névoa do esquecimento, possam entender-se, estimar-se e gerar sentimentos mútuos de aceitação e amizade. Na idade infantil, tudo são flores e encantamento. Não obstante, com o desenvolvimento do corpo físico, chega o momento em que o espírito assume suas potencialidades, mostrando-se tal qual é. E, não raro, diante de situações de conflitos muito naturais, neste caso entre irmãos, poderá sentir despertarem-se a animosidade latente, em virtude dos acontecimentos vivenciados no pretérito e das diferenças existentes entre ambos. É nessa hora que se faz imprescindível toda ajuda e ponderação daqueles que são encarregados de assisti-los, para não permitir que as distâncias aumentem, mas sejam menores, para não deixar que se alarguem as feridas, mas sejam tratadas. Está aí a grande tarefa dos pais e de todos os que se relacionam com esses espíritos, irmãos nossos, auxiliar, proteger e aproximá-los. Sobretudo, educá-los à luz do Evangelho do Cristo, único roteiro capaz de sanar as brechas morais que trazem em si, de eras remotas. Nesse caso, a orientação espírita, aliada às lições evangélicas, será de extraordinária ajuda, levando os envolvidos a entender o problema e a trabalhar para estabelecer a paz entre eles. Com o passar do tempo, aquelas reuniões íntimas, iniciadas quando Dmitri Alexeyevich ainda se encontrava encanado e preso ao leito, foram aumentando, pelo interesse de alguns moradores diante da notícia que chegava sobre os estudos da nova doutrina, encontros conduzidos por Gregory. Assim, sentiam-se atraídos a participar. Outro motivo para a procura dessas reuniões era a necessidade de certas pessoas,
que sentiam estranhos e incompreensíveis sintomas, não sabendo a que atribuir o mal-estar que as dominava, acreditando-se doentes. Ao serem informadas de que lá, nessa reunião, poderiam obter mais informações e alívio para seus problemas, venciam o medo do desconhecido e aproximavam-se, sendo grandemente beneficiadas. Após o primeiro caso atendido, em que obtiveram estrondoso sucesso, tudo mudou. O fato ocorreu quando uma mulher da aldeia estava de cama, gravemente enferma, e recebeu a visita de Gregory, Ludmila e Yuri, que fizeram orações em seu benefício. Ela ficou completamente curada das dores que a martirizavam. A notícia espalhou-se de boca em boca, e os aldeões começaram a frequentar as reuniões, agora na casa de Gregory e Ludmila, por ser mais ampla e mais tranquila. Na antiga isba de Boris e Masha, onde eram realizadas a princípio, moravam Yuri e Natasa com os gêmeos, que poderiam tumultuar o ambiente e atrapalhar as atividades, com a tão comum e natural algazarra infantil. Dessa forma, no segundo decênio do século XX, numa pequena aldeia, entre tantas que existiam nos Urais, já estava instalada uma célula de estudo e prática da doutrina espírita, que vertia luzes por toda a região. Não obstante o bem-estar que esse trabalho trazia para toda a aldeia, os frequentadores evitavam comentar o assunto, pois Gregory, mais instruído e informado, explicara a todos que a Igreja Ortodoxa Russa, se soubesse, não iria gostar e posicionar-se-ia contra o pequeno agrupamento. Dessa forma, nossos amigos trabalhavam em determinada noite da semana, e a casa, cada vez mais, enchia-se de novos adeptos. Importantes fenômenos aconteceram, comprovando a veracidade das informações de Allan Kardec. Excelentes médiuns surgiram. No começo, os interessados, em virtude de sintomas desagradáveis que experimentavam, desejavam única e exclusivamente a cura do corpo. Em um segundo momento, esclarecidos sobre a faculdade mediúnica, capacidade do ser humano de perceber o mundo espiritual de várias maneiras e ser intermediário entre os dois mundos, ficavam assustados. Posteriormente, pelos benefícios que passavam a dispensar à família e os vizinhos, por intermédio de espíritos amigos, entenderam o quanto podiam ajudar no socorro aos necessitados, modificando suas disposições íntimas, pelas bênçãos que passaram a sentir. E era nesse ambiente de paz, fraternidade, trabalho e amor que as crianças cresciam. Amparados pelo pai Yuri, que tinha tudo para ser o continuador da obra de Gregory, aprenderiam, desde cedo, a se amar e a respeitar todas as pessoas. A rejeição que poderiam sentir pelo avô Gregory rival do passado era neutralizada pelo infinito afeto e ternura com que ele tratava os netos. As ligações com a avó Ludmila eram intensas. Logo começaram a sentir ciúmes da atenção que dispensava a um e ao outro. Todavia, Ludmila sabia anular o ciúme infantil dos netos, dando-lhes o mesmo amor e atenção. Do mundo espiritual, acompanhávamos tudo, auxiliando nas atividades do grupo espírita e nos problemas e dificuldades de cada um. Então, vieram dias mais difíceis, em que a guerra gerou a separação do grupo, uma vez que todos os homens com idade de servir o exército foram obrigados ao alistamento militar. Com o passar do tempo, o grupo reduziu-se ainda mais. Com a Revolução Russa, que gerou abusos de toda a ordem, infundindo medo à população, sob a lei da violência e do arbítrio de seus comandantes, os bolchevistas proibiram toda e qualquer ideia religiosa. Temerosos, nossos irmãos russos fecharam-se, impedidos de se reunir nas igrejas, apesar de jamais terem perdido a fé em Deus. No entanto, o grupo espírita, agora reduzido à família de Gregory e Ludmila, prosseguiu estudando e fazendo suas orações, no recesso do lar. Alguns anos depois, Gregory e Ludmila retornaram ao mundo espiritual, sendo recebidos com grande alegria pelos amigos deste plano. Hoje, fazem parte de nossa equipe como membros valorosos, sempre dispostos ao serviço no bem. Disseminam a paz e a concórdia entre os povos. Ao olhar para o céu estrelado, sinto-me em paz comigo mesmo e com as criaturas. Ergo os braços para o alto e agradeço a Deus pelas infinitas dádivas que me tem oferecido,
como as oportunidades de trabalho, que se abrem à minha visão de espírito imortal, ciente da necessidade de realização e progresso, como também de minhas muitas inferioridades ainda por vencer. E, reverente, prosterno-me ante a majestade divina e digo, obrigado, Senhor. Leon Tolstói. Fim.